padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados aqui por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria, discípula missionária exemplar, aqui estamos para proclamar a palavra e nos fortalecer, iluminando a nossa consciência missionária nesse desafio nosso de discípulos missionários e discípulas missionárias. Lembro e compartilho, a missão é uma realidade unitária, mas complexa. Explica-se de vários modos, alguns dos quais são de particular importância na presente situação da nossa igreja e do mundo. Hoje celebramos o Dia dos Santos Anjos da Guarda. Acolhemos reflexões importantes quando se comenta e diz: em que Cristo se fez inferior aos anjos quando veio para servir, uma vez que também os anjos, como dizíamos acima, são enviados para exercer um ministério. É que ele não só se serviu, mas também foi servido e era o mesmo aquele que servia e era servido. Justamente por isso, dizia a esposa no Cântico dos Cânticos: eis-o que vem, atravessando os montes, pulando sobre as colinas. Quando serve, ele atravessa por entre os anjos, mas quando é servido, eleva-se muito acima deles. Os anjos servem mais do que não lhes pertence. Oferecem a Deus as boas obras, não suas, mas as nossas, e trazem-nos a graça, não sua, mas de Deus. Por isso, quando a Escritura diz que a fumaça dos perfumes subia das mãos do anjo à presença de Deus, teve o cuidado de advertir anteriormente que lhe tinham sido dados muitos perfumes. São os nossos suores e não os seus, as nossas lágrimas e não as suas, que eles oferecem a Deus, e os dons que nos trazem também não são seus, mas de Deus. Não é assim aquele servo mais sublime que todos os outros, mas também mais humilde que todos. Ofereceu-se a si mesmo como sacrifício de louvor, ofereceu ao Pai a sua vida e nos dá ainda hoje a sua carne. Não admira, portanto, que por causa de tão glorioso servo, os santos anjos se dignem, ou melhor, queiram da melhor vontade assistir-nos. Eles nos amam porque Cristo nos amou. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Amado e amada de Deus, o nosso caminho não é um caminho percorrido como se fôramos órfãos. Temos um Pai que de nós cuida e nos protege com os seus anjos, com a força do seu amor. Por isso, não cabe no coração nosso perguntas como essa: quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta nasce em razão da estreiteza do coração humano, que disputa, que quer o primeiro lugar, que não tem a devida reverência ao outro. Quem é o maior no reino dos céus? Por isso Jesus nos ensina a aprendizagem da humildade, da simplicidade de coração, quando coloca no meio dos discípulos uma criança e diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Para dizer, se o nosso coração não for simples, bom, humilde, sem pretensões, nós não participaremos do reino do céu. Essa confiança deve ser infundida em cada um de nós pela certeza de que Deus nos acompanha e nos protege. Por isso ele diz: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Isto é, um coração simples, aberto,
sem maldade, sem pretensão, sem mesquinhez. E quem recebe em nome dele uma criança, recebe a ele mesmo. Por isso não podemos desprezar a ninguém, por isso o nosso coração não pode absolutamente hospedar aquilo que de fato está na contramão da fraternidade e da solidariedade. Os anjos no céu veem sem cessar a face do Pai. Ele nos protege. Por isso aqui lembramos dos sermões de São Bernardo, quando ele diz: a teu respeito ordenou a seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos, como diz o Salmo 90. Louvem o Senhor por sua misericórdia e suas maravilhas para com os filhos dos homens, diz São Bernardo. Louvem e proclamem às nações que o Senhor agiu de modo magnífico a favor deles. Senhor, que é o homem para que assim o conheças? Ou porque inclinas para ele teu coração? Aproximas dele teu coração, enche-te de solicitude por sua causa, cuidas dele. Deus cuida de nós na força dos seus anjos. Que essa confiança profunda de Deus, que de nós cuida e nos acompanha, nos enche o coração de serenidade e, sobretudo, de humildade, para que possamos viver a alegria da fraternidade entre nós. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente